Bem-vindo a mais uma edição do Ponto de Encontro. Você tem algum parente ou amigo desempregado? Infelizmente, essa situação é comum para muita gente. Ano passado, o Brasil fechou um número recorde de postos de trabalho. Somente na região metropolitana de Campinas foram quase 40 mil vagas fechadas. Esse cenário é difícil e a previsão é de que não melhore tão rapidamente. Hoje, o Ponto de Encontro fala sobre desemprego. E para isso, nós estamos recebendo aqui no estúdio o professor Celso Pedroso de Campos Filho. Ele é professor da Faculdade de Administração aqui da PUC e também o professor Isaías de Carvalho Borges. Ele é diretor da Faculdade de Ciências Econômicas aqui da PUC Campinas. Professor Celso, professor Isaías, obrigada pela presença hoje aqui no Ponto de Encontro, conversando com a gente sobre esse assunto. Antes de iniciar a nossa conversa, vamos só conferir alguns dados do desemprego no Brasil em 2015. Acompanhe só. Em 2015, mais de 1,5 milhão de vagas de emprego foram fechadas no país. Este é o pior saldo dos últimos 24 anos no Brasil. No ano passado, 17 milhões de vagas foram geradas, mas 19 milhões de trabalhadores foram demitidos. Os estados de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro foram os que registraram os piores desempenhos. Com relação aos setores da economia, o agronegócio foi o único que teve geração positiva de vagas. A indústria de transformação e os setores de construção civil, serviços, comércio, extração mineral e administração pública terminaram o ano com fechamento de vagas. Professor Isaías, o que levou o Brasil a enfrentar um nível tão crítico de desemprego conforme esses números que a gente acompanhou agora? Bom, o desemprego ela é uma variável que ela está diretamente ligada a uma outra variável, que é o crescimento da economia. Desde 2014, que as taxas de crescimento da produção nacional vêm caindo. Provavelmente em 2016 teremos crescimento negativo, ou seja, o PIB irá diminuir de tamanho. Sobretudo o setor industrial, porque o PIB industrial já vem apresentando o crescimento negativo desde 2014, que é o caso da nossa região. A nossa região ela depende muito do setor industrial. Como mostrou o dado, o agronegócio, por exemplo, é um setor que não vem sofrendo tanto os efeitos da crise. Só que não é o nosso caso. Então, regiões como o Centro-Oeste, Sul do país, algumas partes de Minas Gerais, o desemprego ainda não chegou, porque são regiões onde o agronegócio é o principal setor. No nosso caso, a indústria é o principal setor, a parte de serviços, que também contrata muito, ela depende da indústria, porque muito do que nós chamamos de serviço presta serviço para a indústria. Por isso que os serviços normalmente também acompanham o desemprego da indústria. Então, eu diria que o que explica, né, para ser bem sintético, o que explica o aumento do desemprego é o baixo crescimento do PIB. Okay? Agora, o que está chamando a atenção? Até 2014, o Brasil tinha uma das menores taxas de desemprego do mundo. Nosso desemprego era em torno de 6%. Isso era uma taxa muito baixa em comparação, por exemplo, com a Europa. Tem países hoje na Europa que a taxa de desemprego está beirando 20%. Tá? De 2015, no ano de 2015, o aumento do desemprego foi muito rápido. Então, o que é assustador é a rapidez com que o mercado de trabalho está se deteriorando. E essa rapidez, ela também está ligada à questão do PIB unicamente, ou isso a gente pode também relacionar com o cenário político do Brasil, que 2015 foi um ano bem conturbado nesse sentido? Eu diria assim, o cenário político, ele dificulta o governo adotar medidas que possam diminuir a crise econômica. Então, por exemplo, em 2008, 2009, nós tivemos talvez a maior crise econômica do sistema financeiro mundial, depois de 29. Entretanto, naquele contexto, nós estávamos em situação política e econômica muito mais favoráveis para poder reagir à crise. A situação atual é que nós temos uma crise econômica e o governo, em função de problemas políticos, não consegue dar uma resposta. Certo? Nós já tivemos a troca de um ministro. O ministro, de 94 até 2014, nós entramos numa era em que os ministros da Fazenda passaram a ter longevidade em seus cargos, que era coisa rara no Brasil. A partir de 2015, nós voltamos uma coisa pré-94, com o ministro da Fazenda, que o cargo dele durou um ano. O mandato durou um ano. Isso significa o seguinte, quando o ministro da Fazenda ele é trocado, ele troca de ministro da Fazenda com um ano, é porque ele não conseguiu
fazer aquilo que ele tinha comprometido a fazer. E não conseguiu, em parte, por causa da crise política. Então, a crise política, ela impede o governo de adotar medidas necessárias para reaquecer a economia. Se a economia não reaquece, se o PIB não volta a crescer, você não consegue também resolver o problema do mercado de trabalho. Outro detalhe, o crescimento do PIB, uma variável importantíssima para o crescimento é o investimento privado. O empresário pega dinheiro emprestado ou pega seu próprio dinheiro e investe na produção. Enquanto persistir a crise política, essa crise política cria um ambiente de muitas incertezas. Então, num ambiente de incertezas, os empresários não fazem investimento. Então, não fazendo investimento, não há recuperação. Não havendo recuperação, também não haverá mudança no mercado de trabalho. Então, a tendência é, enquanto persistir a crise política, persistirá a crise econômica. Enquanto persistirá a crise econômica, persistirá o problema do mercado de trabalho. E nesse sentido, professor, o que a gente pode esperar aí para os próximos anos? Levando em conta todas essas observações que o senhor fez, né, com relação à crise política, ao crescimento do PIB ou não, ao medo do investidor nesse momento da economia e da política brasileira, o que a gente pode esperar? Nesse cenário do desemprego, a gente pode esperar uma melhora a longo prazo apenas ou a curto prazo pode ser que isso melhore? Olha, previsão de analistas, 2016 provavelmente será um ano pior do que 15, em termos de crescimento. Então, está prevendo crescimento negativo de 2% a 3%. Isso é recessão, é muito grave. 17, há uma possibilidade pequena de a economia voltar a crescer, mas crescimento baixo, desde que se consiga resolver os problemas políticos. É possível, há sinais, pequenos sinais de que a situação política tende a melhorar um pouco no decorrer de 2016. Então, muitos analistas estão trabalhando com essa possibilidade, quer dizer, um cenário em que as condições políticas elas resolvam, pelo menos no curto prazo, para que o governo volte a ter condições de tomar algumas medidas importantes para a recuperação da economia. Professor, no início da sua fala, você falou a respeito de alguns locais aqui do Brasil que ainda não sentem a questão do desemprego por terem uma economia mais voltada ao agronegócio. Sim. Aqui na nossa região, infelizmente, o cenário é contrário. A nossa repórter Rafaela Ribeiro foi conferir de perto os índices aqui na nossa região. Acompanhe só. Basta uma volta no centro de Campinas para encontrar as palavras liquidação e desconto nas vitrines das lojas. Uma forma de amenizar a crise que nosso país enfrenta e de tentar controlar o aumento de desemprego. Segundo dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a eliminação de postos de trabalho em Campinas e região no ano de 2015 foi a pior dos últimos 14 anos. O comércio sempre dava uma oportunidade para os trabalhadores. Né? E com essa crise, realmente, ele não vende, o que acontece? O comerciante vai ajustando os seus custos e ele vai acabar chegando no trabalhador, tá certo? Então, ele eliminou esse ano coisa inédita de quase 3 mil postos de trabalho, né? Quando normalmente ele chegava a ser positivo em 600 a quase 700 postos por ano, né? Os números não animam. De janeiro a dezembro de 2015, foram eliminados na RMC mais de 39 mil postos de trabalho. Só em Campinas foram cerca de 15 mil, 11 mil a mais do que em 2014. Segundo o economista da Associação Comercial de Campinas, é a mão de obra qualificada que deve alavancar um pouco mais o mercado. Porém, a situação é preocupante e exige medidas imediatas. A expectativa para reverter um pouco disso aí, realmente, é reduzir ao máximo, tentar reduzir ao máximo esse nível inflacionário que ele está jogando toda a economia para uma situação quase que perigosa, né? Então, a atividade tem que ser atacada numa produtividade, numa eficiência maior, para recuperar esse mercado que foi perdido aí, né? Cujo grande fator realmente é o nível de inflação que nós estamos vivendo. Dentro da crise do desemprego, existe uma área que vem sendo afetada cada vez mais:
O setor industrial da RMC terminou 2015 com o pior balanço de demissões dos últimos 13 anos. E apesar de começar 2016 estável, não há perspectiva de melhora. O investidor brasileiro está quebrado hoje. Ele não é muito diferente do desempregado. A última coisa que o empresário faz é demitir. Primeiro ele deixa de pagar impostos, depois ele deixa de pagar os bancos, depois deixa de pagar os fornecedores e por fim ele desemprega. Então ele está tão ruim financeiramente quanto empregado. Então ele não só não tem coragem de investir porque não vê luz no fim do túnel, como também ele não tem capital para investir. No total, foram 9.400 demissões. Apenas 3,2% dos empresários aumentaram seus postos de trabalho. Em janeiro deste ano, houve 750 contratações. E mesmo assim foi um dos piores janeiros que nós tivemos até hoje, porque normalmente nós temos contratações em janeiro, mas no passado tivemos 1.550 contratações em janeiro. O setor que foi maior responsável por essas contratações foi o setor de equipamentos eletrônicos e óticos, que por sinal foi o setor que mais demitiu em 2015. E os especialistas que lidam diretamente com os resultados dessa crise no mercado de trabalho apostam em algumas soluções para amenizá-la. Nós precisamos de reformas, de seriedade, de política de médio prazo e de longo prazo, não de políticas espasmódicas, imediatistas, populistas e pré-eleitorais. Isso não vai resolver o problema do país. Nós precisamos mudar esse país e tem que mudar politicamente para poder mudar economicamente. Nós temos que criar oportunidades, tá certo? Então, a economia, quando ela tem crise, você pode encontrar alguma atividade que você até vai ganhar nessa crise, tá certo? Então, eu acho que o caminho que a gente está colocando para melhorar isso é entrar no empreendedorismo, ativar o empreendedorismo. Professor Celso, a gente viu aí na reportagem um cenário, infelizmente, ruim nesse período, mas o que chama a atenção é que o economista, ele sinaliza justamente que as pessoas que têm mais qualificação são as que provavelmente consigam sobreviver melhor nessa crise de desemprego. De que forma, então, que a gente pode tentar manter o próprio emprego nesse momento de crise, né? É buscar uma qualificação, é se preparar para o pior? O que a gente pode fazer nesse momento agora? Independente do cenário, né? Nós, profissionais ou estudantes que estão buscando agora a conclusão de curso, ou já estão trabalhando em estágios, né? Trabalhando, vamos dizer assim, de forma de aprendizado no estágio, ele precisa se preocupar continuamente com a formação, né? Então não existe mais aquilo das pessoas dizerem que, olha, se formou, acabou, né? Eu vou agora, não preciso mais estudar porque eu tenho o diploma. Isso daí já faz muito tempo que não existe. Então nós estamos num ambiente onde nós precisamos estar continuamente em aprimoramento, e independente da idade, independente de... sobremaneira quem vai entrar no mercado de trabalho, né? Então se preparar. Hoje nós temos recursos, temos algumas atenuantes, né? Por exemplo, na internet nós temos pessoas viciadas na internet, mas temos muita coisa boa na internet no sentido de acesso à informação, acesso a materiais interessantíssimos em cursos, alguns deles de forma gratuita, tal, de capacitações de curto período, etc., mas muito úteis, né? Agora, não é só a capacitação do ponto de vista teórico, do conhecimento propriamente dito, mas também daquilo que alguns chamam de inteligência emocional, né? Então, a capacidade de comunicação, a capacidade de interrelacionamento pessoal, de saber trabalhar em equipe, de consistir, de colocar os seus conhecimentos, as suas habilidades à disposição do coletivo, né? E de participar de uma maneira mais polivalente dentro de uma organização que está com pouco número de pessoas para trabalhar. Essa predisposição, muitas vezes, é até mais desejada do que aquele que tem muita experiência, né? Mas ele é mais... ele não tem uma reação de adaptação, de estar buscando novas formas de trabalhar dentro da organização, seja ela em qualquer instituição, né? Desde o governo até a instituição de ensino e nas organizações privadas, né? Então a gente percebe que esse tipo de preparação,
que é um pouco mais delicada até do que o conhecimento que você vai buscar, uma informação e que com leitura você resolve, com um esforço numa formação como uma graduação, uma pós-graduação você até resolve. Essa parte comportamental ela é mais delicada, né? Atitudinal, então, e por vezes até coisas mais graves, como questões éticas, né? Sim. E como é que você vai treinar uma pessoa a não ser antiético? Né? Isso vem da criação dela, né? Da personalidade muito dela. difícil, é muito difícil. Ele tem que estar exposto a um bom tempo num ambiente completamente diferente daquele que ele vinha e daquele modo que ele vinha operando, achando que ser antiético seria a defesa natural, né? Então isso, por incrível que pareça, tem muito a ver com a questão da empregabilidade, porque tem muita empresa que não está se preocupando tanto com a questão do conhecimento, até porque isso ele consegue resolver dentro da empresa com capacitações e coisas mais focadas, que não tem nada a ver com o ensino tradicional e tal, mas seria praticamente um treinamento para se fazer, para conhecer aquele mercado, conhecer aquele produto, aquela operação e etc e tal, né? Do que a questão propriamente de atitude, né? Da pessoa ser honesta, participativa, colaboradora, proativa, que consegue contribuir para a qualidade de vida no trabalho, pensando na sustentabilidade de uma forma mais ampla, né? De preservação das pessoas, porque você não adianta você querer atropelar todo mundo para dar um resultado de curtíssimo prazo, porque a corrida não é de 100 metros, né? Nós estamos falando de uma maratona de 42 quilômetros, então a pessoa precisa preservar os laços de relacionamento, né? E trabalhar em equipe para conseguir coisas que às vezes até com um pouco menos de conhecimento, mas essa condição favorável, humana, promove resultados mais sustentáveis, né? E professor Isaías, o professor Celso falou bastante a respeito do jovem, da pessoa que está começando agora no mercado de trabalho. E o que a gente observa também é que é justamente esse jovem que tem o sonho de empreender, muitas vezes, né? A gente vê a questão das startups, muitos jovens investindo em tecnologia, são as pessoas aí do futuro que estão querendo ser os próprios patrões, né? Nesse momento que a gente está observando esses índices de desemprego e essa instabilidade, a gente pode acreditar no empreendedorismo nesse período? Primeiro eu queria só fazer corroborar o que o Celso já colocou. Esta crise não é nem a primeira e nem a pior crise que o Brasil passou. Passou nos últimos 30 anos. Eu não vou nem falar lá atrás. Por que ela não é a pior? Não é pior nem do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista político. As condições econômicas hoje são melhores do que no passado. As nossas instituições hoje estão muito mais sólidas do que no passado. Então eu não tenho dúvida que essa crise é uma crise cíclica. O capitalismo é cíclico no mundo inteiro, tá? Então, estou falando isso porque o jovem muitas vezes desconhece a existência de outros momentos, né, difíceis e muito piores do que esse, e nós conseguimos dar a volta por cima. Em relação ao empreendedorismo, o empreendedorismo, muitas das vezes, no momento de crise, é mais favorável até. Porque às vezes é num momento de crise que surgem as grandes oportunidades. No caso das startups, por exemplo, startup nós estamos falando de investimento que normalmente envolve alto risco. Então, a despeito da crise, o investimento em startup vem crescendo muito no país. Por que cresce? Primeiro, nós temos a matéria-prima para a startup, que é a criatividade. O brasileiro é reconhecidamente no mundo como um povo criativo. 2, nós temos uma outra vantagem, que é o tamanho do país. É um país que tem um mercado considerável. Tem hoje multinacionais que estão investindo no país, apostando na economia daqui a 5, 6 anos. Montador, mesmo no setor automobilístico que está teoricamente em crise, tem montadora que está fazendo investimento neste momento, apostando na recuperação daqui a 5, 6 anos, que eu acho que eles estão corretos. Então, o fato de você ter um país muito criativo, um país culturalmente aberto, apesar de termos uma cultura muito forte, muito nacionalista, mas ao mesmo tempo é uma cultura muito aberta a novidades. O brasileiro adora novidades. É ao mesmo tempo um grande mercado. E o fato de ser um país que a nossa pirâmide demográfica ainda é concentrado um grande número de jovens,
Significa que por mais uma ou duas gerações, o Brasil é um país que oferece oportunidades que outros países não oferecem mais, que são países que já estão envelheceram, no caso da Europa, por exemplo. Então eu acredito que o momento atual é um momento favorável, né, à inovação. Não é um momento, é também a tendência. Se você pegar o capitalismo de 20 anos para cá, o Celso colocou uma coisa interessante. No passado, o garoto pegava o seu diploma, guardava, ia para a empresa e passava o resto da vida naquela empresa. Hoje não existe mais isso. Mesmo dentro de uma empresa, você precisa inovar. A empresa cobra isso de você, né? E, ao mesmo tempo, o emprego, aquele emprego formal, o espaço dele vem caindo, porque independente de crise ou não, a tendência do capitalismo é a substituição do trabalho humano por tecnologia. Você pega um serviço como bancário. É um setor que grande parte dos alunos do CEA, por exemplo, iam trabalhar. É um setor que sofreu muito a substituição de mão de obra humana por máquinas. E vai continuar. Se nós imaginarmos que o Brasil, só metade da população ainda tem acesso à internet, o dia que for 100%, provavelmente metade das agências que nós conhecemos hoje não existirão mais. Então, isso é uma tendência, independente da crise. Se aquele emprego tradicional ele tende a diminuir o espaço, você tem que criar outros. Então, eu vejo que o empreendedorismo é esse espaço. O espaço para você inovar, para você criar. E as startups é isso, é que empresas, você cria uma ideia, você coloca essa ideia no mercado, um investidor vem, investe naquela ideia. Nós temos na PUC alunos que já estão montando startup na PUC, alunos que criam ideia e tem uma empresa de alto risco, aposta naquela ideia e com grande possibilidade no futuro virar um grande negócio. Tá certo. Inclusive, a nossa equipe de reportagem acompanhou o dia a dia de algumas pessoas que estão procurando um novo emprego e talvez tentando mudar a carreira para conseguir sobreviver à crise. Acompanhe na reportagem de Vinícius Purgato. Eu fui demitida no contexto da crise, né? A justificativa foi essa, né? A crise, porque quem pagava meu salário era a prefeitura e eles falaram que a prefeitura não tinha mais verba para pagar o meu salário por conta de alguns gastos, né, e que, infelizmente, a crise acabou alcançando a prefeitura. A justificativa foi a seguinte: olha, a gente precisa desligar alguém do quadro, a gente precisa enxugar um pouco as despesas e você é a mais nova da equipe, né? Eu estava lá, eu ia fazer 3 anos ainda e os outros companheiros de trabalho eram pessoas que tinham acima de 10 anos de trabalho. Então, se você é a mais nova da equipe, então, hoje, infelizmente, não é por conta do seu trabalho, não é por conta, né, não aconteceu nada em específico, mas a gente precisa desligar alguém. Os relatos ilustram a situação atual de milhares de brasileiros que perderam o emprego no ano passado por causa da crise financeira. A diferença está apenas no contexto em que cada um enfrenta esse momento. Patrícia, de 29 anos, é casada e tem 2 filhos. Demitida há 4 meses, precisou tirar a caçula da escola particular e reduzir a despesa em outros serviços. Mas o impacto muda tudo, porque até mesmo na compra de mercado que você vai fazer, você já começa a arriscar o que é relevante. Ó, isso aqui não é relevante, não preciso tanto, dá para passar 100, dá para economizar nisso, dá para economizar naquilo. Então, assim, televisão, dá para a gente suspender, a gente ligou na operadora e podia suspender por 4 meses. Então, bora lá, suspende por 4 meses, porque a gente vai economizar um tanto, né? Em busca por emprego desde então, ela já percebeu que a missão não será fácil. As últimas entrevistas, aliás, que eu fui fazer, era para uma vaga e seguramente tinha mais de 10 pessoas na sala, esperando para fazer o processo, né, para a mesma vaga. Então, está bem apertado mesmo. A baixa perspectiva por melhorias em 2016, que por consequência dificulta a reinserção no mercado de trabalho, tem tirado o sono de muitos pais e mães de família. Mas a crise atual também preocupa quem apenas começou a trajetória profissional. É o caso de Marina, recém-formada em psicologia, que perdeu o emprego devido a corte de gastos. Para ela, os contratantes têm procurado mão de obra mais barata. Como a crise está aí, né, eu vejo muitas empresas contratando estagiário, por exemplo, porque o salário é um salário mínimo. Então, não precisa ser, não tem um diploma já, né? Ainda não tenho diploma. Então, acho que isso atrapalha um pouco nós recém-formados, porque a gente não tem experiência que seria bom, mas também não pode pagar tão pouco, porque a gente tem um diploma, né?
Enquanto não encontra uma nova oportunidade, a jovem busca se atualizar através dos estudos, uma maneira de driblar a ansiedade. E a crise está aí, a gente tem que ser realista, mas também não pode cair no pessimismo, né? De achar que tudo está acabado, que 2016 vai ser um ano jogado no lixo. Professor Celso, a gente viu aí a realidade de algumas pessoas que infelizmente estão passando por esse momento de desemprego, mas o que essa pessoa, lógico, a gente já conversou sobre isso antes, da importância da pessoa se manter esperançosa, né, de alguma forma, e também trabalhar algumas questões de qualificação e da própria personalidade dela. Mas como continuar mantendo esse otimismo diante de um cenário que aparentemente ainda está um pouco instável? Manter ligado, muito aquecido, os seus relacionamentos com as pessoas, os seus contatos, né? As pessoas com quem já trabalhou, que teve êxito, que teve uma história boa de trabalho, manter esses contatos, manter as pessoas informadas que ela está em busca de uma nova colocação, né? E não desesperada buscando emprego, mas em busca de um novo desafio, em busca de uma nova etapa, né? Trabalhar aquele dia também. Ele só não está trabalhando no emprego remunerado, ele vai estar trabalhando para o futuro dele, né? Então ele tem que se comportar como se estivesse trabalhando, ou seja, a busca desse trabalho, a busca do conhecimento e do trabalho é um compromisso igualzinho ao trabalho que ele tinha no emprego. Então, das 8 às 5h30, 6 da tarde, pelo menos, ele tem que ter uma agenda forte de capacitação, busca de novas oportunidades e contatos, distribuição de currículos. Hoje é fácil a gente fazer contato via internet, né? Muito fácil. Agora, se você não sabe fazer isso, você já perdeu a guerra, porque os outros estão fazendo, todo mundo está se conectando, aumentando enormemente as possibilidades de alguma coisa ele encontrar. Então, assim, é necessário um esforço, deixar de lado o desânimo e empregar toda a força que ele tiver na busca e o empenho na busca dessa recolocação, que na verdade pode ser um momento de reciclagem, né? Aproveitar então para fazer aquelas coisas que ele não tinha feito, aquele cursinho de inglês que ele não tinha feito, isso pode ser feito até gratuitamente, alguma capacitação na área específica que ele trabalha, está cheio de oportunidades nesse sentido. Quem quer empreender tem Sebrae, tem uma série de sites com dicas sobre isso, e manter contato com pessoas que já conhecia e com aquelas que não conhecia, quem são as empresas, quais são as empresas que ele gostaria de trabalhar, como é que eu faço para chegar lá, então vou entrar no site dessa empresa, vou conhecer tudo e vou buscar alguém lá dentro e mostrar que eu sei tudo daquela empresa. Então, isso é um trabalho também. Tá certo. Infelizmente, o nosso tempo já terminou. Professor Celso, professor Isaías, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui. É sempre um prazer receber vocês. Obrigada mais uma vez. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha na nossa página do Facebook, no nosso canal do YouTube e também no site que aparece na sua tela. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de semana para você e até o próximo programa. Tchau, tchau!